Então, pessoal, aqui no caso do byte, né? Então vocês têm que garantir que o valor que essa variável ou atributo vai receber vai ser menor do que o valor 127, tá? Garantam isso. Já o valor tipo float, ele é o ponto flutuante, tá? E os valores deles são muito maiores aqui, mas eles são 60, o float ele é 64 bits e o double ele desculpa, o float é 32 bits e o double 64 bits. Eles chegam a esses números aqui, ó. Então aqui, ó, 1,44 elevado a sexta corresponde a 1,44 vezes 10 elevado a 6 e vai dar 1.440.000 aqui. Agora, nesse caso aqui, 10 elevado a 308 é um número muito grande, tá? Então, o double vai permitir que vocês usem um número bastante alto. E temos o tipo char, que eu posso representar cada caractere individual. Quando eu tenho um tipo char, eu só posso representar um caractere. Professor, e como é que eu faço para representar uma palavra? Aí você vai usar um vetor de char. Mas só que tem um outro tipo, que na verdade não é um tipo, é uma classe, que é a classe string, que ela permite que vocês utilizem palavras grandes. Aí a gente vai ver como é que funciona depois, tá? Isso aqui eu vou passar rapidinho, tá? Que são os tipos primitivos de caracteres. Então eu posso, dentro de uma string, usar o contrabarra B, contrabarra T, contrabarra N, contrabarra F e assim por diante. Quais que a gente usa mais dentro de uma string? O contrabarra N, para colocar uma nova linha, e o contrabarra T para fazer uma tabulação. A gente vai já ver isso daí, tá? Se eu quiser colocar aspas dentro da minha string, lembrando que uma string ela é colocada sempre entre aspas, tá? Mas se eu quiser representar uma aspa dentro da minha string, por exemplo, eu quero colocar uma string, é, disse o professor Antônio, aí abre aspas. Java é uma boa linguagem, aí fecha aspas. Aí o que que acontece? Eu vou ter que botar uma string, né? Aí disse o professor Antônio, abre aspas. Só que eu começo a string usando uma aspa e, e quando eu chego nessa segunda string lá, disse o professor Antônio, aí quando eu coloco abre aspas, como eu comecei a minha string com uma aspa, o compilador vai considerar que eu fechei a aspas quando eu coloquei a primeira palavra aqui, né? E aí, o que que acontece nesse caso? O, o, eu tenho que usar algum caractere para representar a aspa dentro de uma string, já que ela, para representar uma string eu começo com aspa e termino com aspa. Então, para isso eu uso o contrabarra aspas. E se eu quiser usar aspas simples, contrabarra, aspas simples. Aí outra coisa, ó, o contrabarra, ele é um caractere especial, né? E se eu precisar, dentro da minha string, usar uma palavra que é o contrabarra, por exemplo, se eu quiser representar dentro de uma string um, o caminho de uma pasta dentro do Windows, aí eu vou usar duas vezes o contrabarra, mas ele vai representar só uma, tá? Deixa eu colocar isso aqui num. Peraí, deixa eu facilitar aqui pra gente. Deixa eu, deixa eu ver se está aparecendo a tela aí para vocês. Tá, né? Deixa eu colocar aqui uma ideia aqui. Eu coloquei o Notepad aí para vocês. Né? Vamos supor que eu vou usar o tipo string, a frase igual a
Aí eu vou botar entre aspas a string, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês visualizarem bem. Estão vendo aí? Ok. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu comecei a string com abre aspas e fechei a string com fecha aspas. Só que eu botei uma aspa dentro da string aqui, ó. Que é essas duas aqui. Então, o que vai acontecer? O Professor, compilador, quando você professor, vir fazer, tem compilar duas, esse código... professor, Ah, tem duas aspas aqui no final. eu vou já Tem explicar esse duas erro aspas aí. no final. Não, realmente tem. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Eu abri aspas aqui para minha string, ó. E aqui, o que vai acontecer? O compilador vai achar que eu fechei as aspas, ó. Então, aqui vai dar problema, tá, pessoal? E aqui também, ó, eu tenho outra aspa aqui que tá me atrapalhando, ó. Então, como é que eu faço para resolver isso? Ó? Segundo o que está escrito aqui, ó, nessa tabela, a aspa ela é representada por contrabarra aspas. Então, para que essa aspa aqui funcione dentro da string, eu tenho que fazer bem assim, ó. Então, lembrando, né? Eu coloco entre aspas o que a gente chama de quote. Na verdade, aspas em inglês é quote. E o que quer dizer uma palavra, uma frase entre aspas? Quer dizer que a pessoa disse aquilo. Então tá aqui, ó. Disse o professor Antônio, dois pontos. Java é legal, certo? Então, se eu coloco, então para que isso funcione, para que o compilador não ache que isso aqui é a aspa que está fechando, essa aspa que abriu aqui na minha string, eu coloco esse contrabarra aqui, ó. E aqui também, ó. Eu coloco contrabarra aspa. Aí, então, quando eu mandar imprimir, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, system.out.println frase. O que vai acontecer aqui? Lá na saída, ele vai imprimir isso aqui, ó. Disse o professor Antônio. Dois pontos. Java é legal. Então, isso que eu coloquei aqui, ó, é o que, quando você executar o código, vai ser impresso. Tudo bem? Mas se eu tirar essa contrabarra daqui, o que vai acontecer? Vai surgir um erro aqui. Um erro de compilação. Tudo bem? Por quê? Porque ele vai entender que a minha string começou aqui e terminou aqui. E você escreveu alguma coisa que ele não sabe o que é aqui, ó. Logo depois da tua string. Que ele não, o compilador não vai entender. Então aqui vai dar um erro em tempo de compilação. Então, para eliminar o erro, o que eu faço? Coloco contrabarra aqui e contrabarra aqui. Aí ele imprime certinho, ó. Ele vai imprimir a aspa. Para que serve esse contrabarra aspa? Para que eu use aspas dentro da minha string. É isso que está acontecendo aqui. Então, vamos supor que eu não preciso usar aspas aqui, ó. Aqui está correto, tá? E o que ele vai imprimir é isso aqui, ó. Por que ele está correto? Porque ele começou com a aspa e terminou com outra aspa aqui, ó. E
E vai sair desse jeito, ó. Disse o professor Antônio, Java é legal. Mas se eu quiser usar a aspa aqui, ó, aqui dentro, eu vou ter que usar o contrabarra aspa. E eu vou fechar a aspa com contrabarra aspa. Aí a string vai sair Java é legal, só que entre aspas. E já não tem mais o erro aqui que eu acabei de falar que teria. Todo mundo entendeu a importância de usar esse contrabarra aspa? A outra coisa também aqui, ó, tem um caractere aqui que é o contrabarra N. Tá bem aqui, que é a nova linha, ó, contrabarra N. O que vai acontecer? Ó? Se eu quiser colocar aqui, eu vou tirar até o espaço, ó, contrabarra N, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse contrabarra N vai ser lido como uma nova linha. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai imprimir desse jeito. Ó. Então, quando ele lê o contrabarra N, ele vai pular a linha. Aí vai escrever do jeito que está aqui. Ó. Tudo bem? Professor, e se eu quiser E se eu quiser usar o contrabarra? Aí é assim, ó. String pasta igual a C dois pontos contrabarra programas contrabarra Java. Fecha aspas. Então aqui eu estou criando uma string chamada pasta e eu estou atribuindo dela essa string aqui, ó. C dois pontos contrabarra programa contrabarra Java. Só que tem um problema aqui, ó, que tem um erro. E qual é esse erro? É que eu estou com um caractere aqui chamado contrabarra P aqui, ó. E contrabarra P não tem significado nenhum pro Java. O contrabarra P não tem significado nenhum para o Java. E outro erro que está aqui é o contrabarra J também, ó. Esse contrabarra J não tem significado nenhum, então dá erro. Como é que eu faço para escrever então essa aspas? Eu uso aqui, ó, contrabarra, contrabarra e contrabarra, contrabarra. Então o que vai acontecer aqui, ó? O erro saiu, né? Aí eu vou botar aqui, ó, system.out.print ln pasta. Lembrando que o print ln ele, ele imprime na saída padrão a mensagem, né? E pula a linha. Então ele vai escrever bem assim, ó. Então esse aqui é o resultado desse meu código aqui que eu estou fazendo. Ó. Todo mundo entendeu a importância desses caracteres especiais aí? Jonathan, você que questionou logo no começo, você percebeu o erro lá na hora, né? Logo de cara, tá tranquilo agora? Ah, tá. Não, agora tá certo, tá? Não tá errado, não. Não, já percebi já o erro, já percebi. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Então, assim, o contrabarra, ele permite que a gente coloque caracteres especiais dentro da minha string, tá? Por isso que ele está colocando aqui, ó, os tipos primitivos para caractere. Também você pode usar aqui números octais, tá? Colocando contrabarra, aí 3 números aqui. E o outro aqui, números do tipo Unicode.
Que aí eu boto com valores hexadecimais aqui, ó. Aí já é outra história. Assim, tem o aspas simples aqui que a gente vai usar muito, ó. Tudo bem? Isso aqui a gente acabou vendo, né? Que são o tipo booleano. O tipo booleano aqui, deixa eu só botar no. Vamos supor aqui verdadeiro e falso. Ah, a gente vai botar o tipo boolean. Pergunta igual a, por exemplo, eu vou botar true. Ou a gente coloca desse jeito, ou a gente coloca desse jeito aqui, ó. Então, se eu tiver uma variável, ou um atributo, que ele é do tipo boolean, ele só recebe dois valores, false ou true. Tudo bem? Aí vai depender do que você quer fazer para usar tipos booleanos, mas a gente vai usar com calma depois. Só, por enquanto, só saibam que os valores que ele vai receber ou é false ou é true. Vou colocar aqui pergunta 1, pergunta 2. True. Tá bom? Por exemplo, aqui eu posso botar um booleano aqui, ó. Pronto, aí, ó. Entenderam a frase aí? Ninguém riu nada, né? Então tá aqui, ó. Tipo booleano, Flamengo é o melhor. Aí é igual a false. Quer dizer que essa variável aqui, ela é falsa, tá? E aqui, boolean, Vasco é o melhor. Aí aqui tá como verdadeiro. Deu para entender, pessoal, aí? O uso de booleano. Tudo bem? Depois a gente vai entrar em outras coisas que são a lógica, tem a lógica booleana até, e tem os tipos relacionais também. E aqui algumas palavras reservadas, tá? Que vocês não podem usar. Ô, Vitória, já falei no. Você não concordou com o Flamengo aí, ou com o Vasco e já está indo embora? Brincadeira, se você precisar ir, fique tranquila, tá? A gente só vai ter 20 minutos aí de aula ainda. Então, as palavras reservadas que nós temos aqui, ó. Abstract, depois a gente vai ver cada uma delas, tá? Boolean, break, byte, case, cat. Assim, como a gente está falando em português, dificilmente a gente vai ter alguma situação em que a gente vai usar essa palavra reservada aqui em algum momento do código, tá? Mas a ideia é a seguinte, que palavras reservadas a gente deve usar quando tiver a necessidade dela, tá? Delas aqui. Depois vocês olham com calma quais são, que se eu for olhar cada uma, eu vou ter que explicar todas essas e a gente vai perder muito tempo aqui. Bom, qual a importância de palavras reservadas? É que eu não posso usar uma variável com usando esses nomes aqui de palavras reservadas. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, geralmente a sintaxe de variáveis ou de atributos
ela é o tipo, aí o nome da primeira variável, da segunda, da terceira e assim por diante. Lembrando que essa sintaxe aqui, ó, quando a gente coloca qualquer coisa aqui, enquanto está ensinando, tá, pessoal? Isso aqui é sintaxe de manual de informática, tá? Qualquer manual de informática, o que, que vai acontecer? Se você colocar alguma coisa entre colchete, dentro do manual, não é do programa de vocês, deixa eu colocar isso aqui, dentro do manual, isso quer dizer que essa parte aqui é opcional, ó. Então, aqui, ó, como é que eu escrevo qualquer comando? Ou na verdade, declaro qualquer variável? Eu coloco o tipo, o nome da variável e eu fecho com ponto e vírgula. Aqui, o que, que se indica? Que quando eu tiver um tipo, eu posso declarar várias variáveis com esse mesmo tipo. Então, daqui o exemplo. Ó. Int i. Quer dizer que eu criei uma variável i que ela é inteira. Float total, vírgula, preço. Eu criei duas variáveis chamadas preço e total, que são do tipo float. Byte máscara. Quer dizer que eu declarei uma variável chamada máscara. E aqui basta colocar o ponto e vírgula no final. Toda instrução em Java ela tem um ponto e vírgula no final. Se você esquecer o ponto e vírgula, vai dar erro de compilação. Nunca esqueça o ponto e vírgula no final de uma instrução no Java. Não esqueçam isso. Nunca esqueçam o ponto e vírgula no final da instrução. Por quê? Que o ponto e vírgula é importante, porque tem instruções que elas vão levar várias linhas, tá, pessoal? Algoritmo em Java. Qual que seria a função do ponto e vírgula no algoritmo em Java? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Qual seria a função do ponto e vírgula no algoritmo? O ponto e vírgula determina o fim da instrução de uma linha, o fim de uma linha de código, ou o fim de uma instrução. É o ponto e vírgula. Bom, agora aqui, pessoal, isso aqui que eu vou falar para vocês não é obrigatório. O compilador não vai dar erro por causa disso aqui. Mas isso aqui é padrão no caso de Java, tá? Nomes de classes iniciam por letras maiúsculas. Nome de métodos, atributos e variáveis são iniciados por letras minúsculas. Em nomes compostos, cada palavra do nome iniciada por letra maiúscula e as palavras não são separadas por nenhum símbolo. O que isso quer dizer? Deixa eu botar aqui, ó. Observem aqui que eu criei frase, pasta, certo? São, na verdade, objetos da classe string. String aqui tem letra maiúscula porque ela é uma classe, tá? Lembra que o tipo primitivo para string é o char. Só que a gente vai usar sempre a classe string. Vocês vão ver isso, tá? Então, o nome de uma classe começa com letra maiúscula. Linha 7 é expected, ponto e vírgula, tá bom. Classe começa com letra maiúscula. Nome de variável, de atributo ou de método começa com letra minúscula. Então tá aqui, ó. Pasta, etc. E se eu tiver nome composto? Por exemplo, uma variável com nome composto. Flamengo, aqui é a segunda palavra, é o melhor. Pode ver que cada palavra, isso aqui é uma palavra que a gente chama de uma frase composta, tá? É uma variável com palavras compostas. Então, o que acontece? Ele vai ter mais de uma palavra aqui, ó. Flamengo é uma, é outra, ou é outra, e melhor é outra. E cada uma está começando, ó, com letra maiúscula. Só que a primeira frase começa com letra minúscula, porque isso aqui é uma variável, tá, pessoal?
Então, o que acontece? Isso é convenção Java. Agora, se eu botar aqui F maiúsculo, tem algum problema de compilação? Não. Não vai ter nenhum problema de compilação. Só que eu estou infringindo a convenção de que o nome de variável começa com letra minúscula. Então é isso que ele quer dizer aqui, ó. Então, nome de classe são iniciados por letra maiúscula. Nome de métodos, atributos e variáveis são iniciados por letra minúscula. E nomes compostos, cada palavra do nome é iniciado com letra maiúscula, tá? Então, assim, eu não uso, por exemplo, isso aqui, ó. Uma coisa importante aqui, tá? Se eu usar as minhas variáveis, nome de variável, de método ou de atributo, desse jeito aqui, com underline, o compilador não vai acusar erro. Deixa eu repetir. O compilador não vai acusar erro quando você compilar o código. Mas está fora, isso aqui não condiz com a convenção de um nome de uma variável em Java, tá bom? Tudo bem? Então, para corrigir aqui, eu vou botar cada frase dessa, do nome composto, tá? Vai começar com a letra. Cada frase posterior à primeira, né? Vai começar com letra maiúscula. Isso aqui está errado. Ó, eu tiro o meu underline daqui. Deu para entender aí, pessoal? Isso é uma convenção, tá? Convenção que quer dizer o seguinte: é uma regra que a gente usa, tá? Se não obedecer a essa regra aí, o que acontece? Realmente, outra pessoa que for visualizar seu código, ela vai reclamar, né? Isso que vai acontecer. Aí vão reclamar de mim aí que eu estou ensinando errado para vocês, tá? Comentários em Java. Então, se eu tiver uma linha só, eu coloco barra barra. Ó. Isso aqui é comentário. Observa que isso aqui está diferente daquele barra barra lá da string. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, eu não tenho uma string, eu tenho uma palavra, né? Então, numa linha, o que eu colocaria aqui, ó? Por exemplo, então aqui, ó, eu estou colocando um comentário, porque tem o barra barra aqui, ó, uma instrução Java, tá? E agora, se eu quiser colocar um comentário que tem várias linhas, eu coloco barra asterisco e o asterisco barra. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Isso tudo é um comentário. Vocês sabem por que utilizam barra asterisco e asterisco barra? Vocês têm ideia do porquê, não? Se vocês olharem no teclado de vocês, o barra e o asterisco, eles estão um do lado do outro no teclado numérico. Então, assim, eu escrevo rapidinho, ó. Não sei se vocês ouviram bem aí, mas é uma tecla do lado da outra, então fica fácil, ó. No meu caso aqui, como eu uso notebook, os dois botões ficam bem afastados um do outro. Mas geralmente os teclados de desktop têm aquele teclado numérico, então é por causa disso, tá, pessoal? É uma razão aqui para usarem dessa forma. Barra asterisco, asterisco barra.
Então tá aqui, ó, comentários com múltiplas linhas aqui. Então aqui, nesse caso, ele está botando barra asterisco aqui, ó, e o asterisco barra. Ele está usando o asterisco no meio, não tem problema nenhum, tá? No caso, qual seria a ordem? Asterisco barra ou barra asterisco? Não sei como é que é Oi? mais ou menos. A ordem é o quê? Asterisco barra, barra asterisco? Como é que é a ordem? Para fazer o comentário. Para fazer o comentário, É, começa com barra asterisco e termina com asterisco barra. entendi. E esse barra barra é só para, no caso de fosse uma linha só, né? Barra barra, comentário numa linha só. Se eu fosse fazer isso aqui, ó, pera aí. Ó, melhores times de futebol do Brasil aqui. Se eu quisesse fazer com o comentário com barra barra, eu teria que fazer isso aqui, ó. Para cada linha eu teria que fazer uma. Só que às vezes a gente precisa comentar colocar em comentário um conjunto muito grande de linhas. Então fica meio inviável da gente usar o barra barra. Tudo bem? Até porque depois, quando a gente for precisar fazer um descomentário, né? Quer dizer, tirar o comentário, o pessoal geralmente fala descomentar, né? Quando eu precisar tirar o comentário, eu vou ter que pegar cada linha, eu vou ter que tirar o barra barra aqui. Por que que isso é importante? Uma coisa importante do comentário, pessoal, a gente vai ver isso depois, quando vocês estiverem programando, é que às vezes tem uma parte do código que você escreveu, vamos supor, você escreveu um código aí de 200 linhas, só que tem uma parte do código que você quer retirar naquele momento. Então, tem uma turma que fala de comentar aí, Jonathan, pode ficar tranquilo. Até eu já vi muito. O... Então, o, o... geralmente a gente usa muito comentário para retirar do código uma parte, tá? Ou seja, tem uma parte do código que eu estou querendo retirar, porque ou por ela não funcionar, ou então porque eu quero testar o código sem ela. Tudo bem? Porque eu quero, às vezes é quando eu preciso isolar o código para evitar erros. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então a gente usa esse tipo de comentário aqui, ó, com barra asterisco e asterisco barra, para tirar aquela parte do código enquanto a gente está fazendo os testes. Aí depois a gente só faz retirar esses comentários aqui, tudo funciona direitinho. Tudo bem? Arroba autor João, peraí. Esse pezinho aqui eu quase que não uso, tá, pessoal? Praticamente eu não vi isso aqui. Armazenamento de dados, arquivos e diretórios. Armazenar árvore de diretório. Ah, isso aqui é o tag, tá? Mas o tag a gente usa mais em HTML. Dificilmente a gente vai usar em Java. Só para fechar aqui, tá? A aula, rapidinho, vocês vão começar uma aula agora, né? Operadores aritméticos. Ah, então a gente tem aqui, ó, adição, A mais B, né? Subtração, esse traço aqui, A menos B, multiplicação, asterisco, divisão, barra. Isso aqui você já sabe, né? Aí tem o outro. Às vezes eu preciso usar o resto da divisão. Tem algoritmos que eu preciso de resto da divisão. Depois eu vou explicar alguns para vocês, tá? A percentual B. Se eu pegar aqui, sei lá, 3 percentual 2, 3, o A igual a 3, o B igual a 2, ou 3 percentual 2, ele vai me dar o 1 como resto. Porque 3 dividido por 2 vai dar 1 e resta 1. Tá? Então o resto é 1. E sinal negativo, basta colocar o menos antes do número. Sinal positivo, coloco o mais antes do número. E aqui, ó, incremento, que a gente chama de pré-fixado, e o incremento que é pós-fixado. Já conhece esse incremento aqui? Isso é da linguagem C, tá?
O negócio de incremento e decremento lembra muito da linguagem de Portugal, do início, Sim, sim. do visual. Ele vem da linguagem C, tá? Só uma dúvida, alguém não conhece o operador de incremento e decremento desse jeito aqui? A minha pergunta é, algum de vocês não conhece? A Júlia não conhece. A ideia é a seguinte, vamos supor que A é igual a 1. Deixa eu botar, só vou fechar com esse exemplo aqui, que falta 2 minutos, tá? Eu vou tirar esse código aqui para não confundir, tá? Int A igual a 1. Eu declarei o A inteiro, tá? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. System.out.println mais A. System.out.println A mais. System.out.println A. O que ele vai imprimir aqui, ó? O valor inicial do A é 1. Então, o incremento prefixado, deixa eu botar aqui, o que acontece? Ele primeiro pega o valor de A e incrementa e depois imprime, ele usa o valor do A, tá? Nesse caso ele vai imprimir. Então, quando ele passar por essa instrução aqui, ó, ele vai imprimir 2. Tudo bem? E vai para outra linha. Aí aqui, ó, isso aqui é incremento pós-fixado. Isso quer dizer o seguinte, ele primeiro imprime o valor atual de A e depois ele incrementa. Então, o que ele vai imprimir? 2 de novo. Por quê? Porque primeiro ele imprimiu o valor atual de A, que começou com 1. Aí aqui ele incrementou, né? E agora ele imprimiu e depois ele incrementou o valor de A. Então, o valor de A agora é 3, tá? Mas ele imprimiu 2. E nessa última linha aqui, não tem incremento nem decremento, tá? Então, o valor de A ele vai imprimir 3. Então, deixa eu colocar bem claro aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o valor de A. Então, A igual a 1. Observe que aqui tem um comentário, tá, pessoal? Ele vai ser considerado um comentário no final da linha, tá? Aqui, ó, quando ele sair dessa linha, o A vai ser igual a 2. Mas, como ele mandou imprimir aqui, ele primeiro somou, né? E ele somou, o valor de A era 1, então, como ele incrementou, o valor de A passou a ser 2. Tudo bem? Passou a ser 2 aqui. Só que ele passou a ser 2 antes de usar a variável, ou seja, antes de imprimir. Então, ele imprimiu 2 aqui. E o valor de A saiu daqui como 2. Aí aqui, ó, o que aconteceu? Na terceira linha aqui, ó. Ele fez agora o incremento pós-fixado, né? Deixa eu botar aqui. Então, o que aconteceu? Ele primeiro imprimiu o valor de A é 2, ó. Ele imprimiu o valor de A, então imprimiu 2 aqui, ó. E depois ele incrementou. Então, o A era 2, passou a ser 3. O valor de A agora é 3, ó. Mas ele imprimiu 2 por quê? Porque ele fez o incremento pós-fixado, ou seja, ele primeiro usou o valor de A e depois ele incrementou. Aí agora, na última linha aqui, ó, ele só está imprimindo, não está fazendo nem incremento, nem decremento, nem nada. E qual era o valor de A? Era 3. Então ele imprimiu 3 aqui. Júlia, ficou mais claro aí?
Então é isso. O que é a ideia do pré-fixado? Incremento pré-fixado. Ele primeiro incrementa e depois usa a variável. Incremento pós-fixado. Ele primeiro usa a variável e depois ele incrementa. Então é isso que acontece. Por que isso aqui é interessante? É porque você pode, ao mesmo tempo, usar a variável e, ao mesmo tempo, incrementar numa linha só, tá? Isso reduz o tamanho do código e facilita também. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, um incremento pré-fixado, né? E um incremento pós-fixado. Então, essa que é a ideia aqui do Java. E esses operadores relacionais a gente vai trabalhar um pouco melhor na próxima aula. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida aí? Deixa eu só ver que se eu deixei passar alguma dúvida também, né? Se inscreveram embaixo. Várias coisas aqui. O Bruno perguntou: se não obedecer a convenção, os outros analistas vão dar um tapa na gente? Olha, literalmente não, né? Porque se ele for dar um tapa literal aí, a gente vai ter um problema ali de agressão física e aí vai para a polícia, né? Dentro do trabalho. Mas vão reclamar sim, tá? Vai ter reclamação. Deixa eu ver aqui mais se alguém fez alguma outra pergunta. Não, não teve outra pergunta não aqui. Tá ok. Pessoal, então se alguém não tiver nenhuma dúvida, eu fecho a aula aqui. Assim, só apenas marquem a presença, tá? Coloque o nome de vocês aí para presença. Então, obrigado aí pela participação de vocês e fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Pode perguntar. Professor? O professor? Não, só que meu colega Euclides, né, sempre está aqui com a gente nas aulas, pediu para me avisar que a internet dele tá bem complicada desde ontem, né? Tá bom. Da TIM. Ele só queria mesmo falar, né, sobre isso. Ele não conseguiu entrar na aula aí durante. Tá, eu botei o nome dele aqui. Depois eu vejo isso aí. Professor, a Rafa Tudo bem? também ela estava com problema para entrar na internet, professor Rafaela. Rafaela? Tá bom. Todos já colocaram o nome aí? Deixa eu parar a apresentação. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima.